Oi, gente, vamos lá para nossa live, hein? E hoje, hein? Vício na pele, envelhecer bem, né? Todo mundo quer isso, né? A gente sabe que o tempo não para, é inexorável, a gente sabe disso, mas a gente quer estar bem na nossa idade, né? A gente quer estar com uma pele viçosa, né? A gente está querendo mostrar uma pele assim saudável, um ar saudável, estar com uma vida saudável. E como é que a gente pode fazer isso, né? A gente sabe, todos nós sabemos, que os alimentos têm um fator importantíssimo nessa hora. O que a gente é, o que a gente come, né? Todo mundo sabe disso. Então, para a gente trabalhar tudo isso, né? Eu vou trazer aqui hoje de novo um médico que fez muito sucesso na nossa live que a gente fez há algum tempo atrás, que é o Dr. Will Rondó. Ele é cirurgião cardiovascular e nutrólogo. E acho que ele vai dar, assim, boas dicas pra gente de como a gente tem que trabalhar isso dentro, né? Como é que a gente tem que se alimentar melhor, o que a gente tem que fazer, quais são os alimentos, o que a gente pode fazer. Tem assuntos que eu acho ótimos, como jejum intermitente. É bom? É bom para todo mundo? Quanto tempo se tem que fazer isso? Depois, dieta cetogênica. Eu não sei vocês, mas eu recebo milhões de vezes pelo Instagram, dieta keto, dieta cetogênica, dieta keto. Eu fico me perguntando, bom, e aí, né? Isso é bom? E outra coisa, hormônio de crescimento natural. Como é que a gente estimula esse hormônio de crescimento natural, né? Tem assuntos, assim, muito bons para a gente conversar com o Dr. Will Rondó. Vamos ver aqui quem está entrando. Isaac, Isa, Maria Regina, Marta Regina, Patrícia Veloso, quem mais? Cecília Pereira Teixeira, Cláudia Rocha Ferreira, entrou de novo, Lisandra, enfim, tá entrando muita gente aqui, Patrícia Maia, querida amiga. Eu acho que a gente tem, assim, um bom assunto pra gente aqui entender aqui o que a gente deve se alimentar, como é que a gente tem que agir, diminuir carboidrato, a gente sabe, né? Mas tem às vezes carboidrato e sucralose e coisas que a gente pensa, é super saudável, será que é mesmo? Vamos ver se o Dr. Rondó já entrou, ele tá aqui. Estamos entrando, aguardando ele. Juju entrou, Juju Show. Vamos lá, o Dr. Rondó. Meu amigo Will, tá me ouvindo bem? Tudo bem, Márcia? Estou ouvindo bem, tá ótimo. Tá, então tá bom. Eu estava abrindo aqui, Rondó, falando sobre a importância de algumas coisas que a gente come, né? Que, aliás, a gente é o que a gente come. Se a gente comer errado, a saúde também vai por água abaixo, né? E uma das coisas que eu acho assim, muito interessante, que a gente ouve muito falar, é dessa jejum intermitente. Afinal de contas, por que é tão importante o jejum intermitente? O que tem de tão especial nisso? Olha, Márcia, o que está acontecendo é uma tendência muito grande das pessoas atualmente em buscarem uma dieta keto, um jejum intermitente. São coisas que andam muito em paralelo e que realmente vem surpreendendo na expectativa das pessoas. Entenda bem, isso é muito antigo. Só para você ter uma ideia, se começou a usar por pediatras na década de 30, com o objetivo de tratar indivíduos que tinham convulsões e não tinham como tratar. E foi usado por uns 10, 15 anos, daí surgiram medicações e isso passou a ficar meio de escanteio. E agora isso tem voltado com muita ênfase. Tanto é que se você pegar os vigilantes do peso, eles estão hoje direcionando exatamente para esse tipo de programa, uma dieta mais keto, um jejum intermitente associado, que realmente é o que vale. Quando as pessoas vão fazer uma dieta de emagrecimento, normalmente elas pensam ainda, tem um conceito antigo de ficar contando caloria, pensar em calorias. Pois é, Nós isso é não temos uma neurose, né, Rondó? exatamente, isso já vem, é uma coisa que vem passando de geração para geração, que nós temos que contar calorias. Não, nós temos que saber quais são as boas calorias. Se é de proteína, se é de carboidrato, se é de gordura, isso faz toda a diferença.
Mesmo porque, se você observar, você já viu você já viu magro contar caloria? Magro não conta caloria, é Não. totalmente diferente. Só gordo conta caloria, só gordo toma light. Por quê? Tem alguma coisa que não está certa, né? Então nós temos que rever esses conceitos. Então, o jejum intermitente, ele é fantástico, ele traz uma série de benefícios para a saúde, especialmente ele melhora muito a sensibilidade à insulina, e hoje nós estamos vivendo numa situação de uma epidemia, atrás dessa epidemia de Covid, que é a glicemia elevada, é a pré-diabetes, e você sabe muito bem, eu tenho um livro que eu escrevi sobre isso, só sobre diabetes, chama-se Diabetes Zero. Esse livro, você lembra bem, que eu já te mostrei isso Uhum. daqui. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui mostra para as pessoas o passo a passo para sair dessa situação de diabetes. E uma das estratégias básicas é nós usarmos o jejum intermitente. Agora, por que se chama jejum intermitente? Ele tem que ser quantas horas, Rondó? Olha, jejum se fazem há muitos anos, mas centenas de anos. Só que, por comodidade, hoje se usa um jejum que nós pregamos, são 16 horas de jejum. É uma janela alimentar que são de 8 horas, que o que se prega para se ter mais praticidade é evitar o café da manhã, aí se almoça e depois só se vai para o jantar. Nesse período é quando você se alimenta. E o resto você fica sem se alimentar. Com isso, você dá um tempo à célula para que ela possa se limpar. Nesse processo de jejum, o que acontece? É uma limpeza celular. Tá? Chama-se autofagia. É o processo que a própria célula tem de se autocomer, modo de dizer. Ou seja, ela começa a destruir as próprias estruturas para fazer uma limpeza na célula. Isso é feito no corpo inteiro, desde as células cerebrais até as células do pé. Com isso Agora, vai melhorar. não, deixa eu te perguntar, porque tem gente que diz assim, eu sei porque eu conheço várias pessoas assim, não, eu preciso tomar café da manhã. Então, como é que essa Tá? pessoa pode fazer o jejum intermitente se você aqui sugeriu, não toma café e só vai almoçar e depois vai jantar? Existe uma outra maneira de fazer esse Olha, 16 horas? Tem que ser mas 16 horas. não, pode ser diferente. Acontece o seguinte, tem um tempo que você precisa para poder entrar em autofagia, senão você não entra nesse processo. Agora, nós aprendemos que o café da manhã era a alimentação dos reis. Lembra? É, Café da manhã dos reis, o almoço dos príncipes, o jantar dos mendigos. Que essa era a alimentação certa. Como o café da manhã, você fala em café da manhã, você vê uma imagem, é sempre aquele café super farto, cheio de alimentos, cheio de frutas, cheio de pães, etc, etc. Agora, é realmente um pânico quando você imagina e tem aquele prazer do café da manhã e você tem que pensar em tirar o café da manhã. Mas você pode muito bem trocar uma outra refeição, ficar com o café da manhã e o almoço, por exemplo. e não Mas eu acho jantar. que não jantar. E não jantar. Tá. Mas eu acho mais complicado. O problema é que tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não consigo ficar sem café da manhã. Impossível, eu tenho fraqueza, eu tenho mais mal-estar. Mas isso é normal. Sabe por quê? Nós usamos uma alimentação, pelo menos nesses últimos 70 anos, que é com muito carboidrato. E nós passamos a metabolizar, a gerar energia em cima, a fonte de energia é o carboidrato. E o carboidrato, ele é consumido rapidamente, só que ele aumenta a insulina, ele faz depósito de gordura, e as pessoas nessa condição precisam comer de 3 em 3 horas. É a pirâmide alimentar. E com isso, ele acaba ficando dependente, daqui 3 horas tem que comer, senão passa mal, tem fraqueza, que é o pânico, a preocupação das pessoas. Então, o que acontece? Nós temos que rever alguns conceitos, por quê? Na época das cavernas, nossos ancestrais, eles não comiam de 3 em 3 horas. Eles comiam uma vez por dia, ou
2 vezes por dia, olhe lá. Por quê? Porque eles não tinham alimento disponível. E o que eles ingeriam não era carboidrato. Era pouquíssimo carboidrato, mais na forma de vegetais. Eles comiam gorduras e proteínas. Eles abatiam os animais e aquele animal ia ser o alimento dele por dias, ia comendo partes do animal. Bom, esses ancestrais ingeriam uma dieta à base, a geração de energia era em cima de gorduras e proteínas. Você lembra daquele produto que nós conversamos, daquele colágeno? Você vê no colágeno, dieta paleo. Por quê? Porque ele atende uma dieta dos nossos ancestrais. Nós temos que resgatar o nosso modo normal de gerarmos energia, que é consumindo, a fonte tem que ser proteína e gordura. Só que muitas pessoas ficam ansiosas porque não dá para você sair de uma situação de consumir os alimentos gerando em cima de carboidrato a energia para a proteína. Isso demora 15 dias, até um mês. Então, nesse momento, é importante uma transição, ser acompanhado por um profissional médico, para que possa ir orientando os passo a passo para a pessoa fazer essa transição com segurança. E isso é muito importante, especialmente para os indivíduos que têm sensibilidade à insulina, para os indivíduos já que são diabéticos, para as gestantes e as que estão amamentando. Essas condições requerem um cuidado a mais. É possível fazer? Sim, mas tudo isso é uma transição. Nesse livro, que nós editamos isso aqui, o editorial digital que nós fizemos esse produto, ele consegue mostrar o passo a passo como que você sai de um lado do rio e chega do outro lado. Você atravessa essa turbulência dessa correnteza. Agora, Will, me diz uma coisa. Tomar suco verde substitui o café da manhã? Ou suco verde a gente pode considerar que não atrapalha a dieta intermitente? Pode ser uma estratégia. Se tomar, já acabou a dieta? Se tomar, não está fazendo dieta? Não. Acontece o seguinte, se você fizer... Tem sucos verdes que têm uma finalidade detox, uma finalidade com um embasamento mais científico do que um embasamento mais de prazer só. O que nós temos que fazer? Ir reduzindo as frutas e ingerimos mais com vegetais. Aí sim, nós temos um programa que é específico para isso. É entender essa transição. Essa transição, as pessoas, eu vejo receitas de suco que dizem que é detox, suco verde, é cheio de fruta. Isso aí, você não tem benefício, porque você continua com a frutose, e a frutose, ela está alimentando a insulina. Então, você não consegue sair dessa situação. Então, é importante você entender o tipo de sucos que você tem que usar. Não sei se eu já te mostrei esse meu livro, só de sucos detox. Ele saca o livro toda hora. Ou seja, são os sucos com orientações de dosagem, o que você pode fazer e como fazer. Então, esse tipo de abordagem te dá condições de você ir fazendo com mais segurança. Agora, no momento que você vai ganhando terreno nessa transição de carboidrato para gordura e proteína, você vai sentindo mais disposição. Você começa a perceber que é perfeitamente viável, que é perfeitamente possível isso. E essa condição é fácil de ser alcançada, mas requer paciência. E aí sim se consegue fazer essa transição do jeito que nós precisamos. Bom, o que eu oriento? Há alguns elementos que ajudam muito em sairmos do carboidrato para a proteína. Por exemplo, no café da manhã, você pode usar uma xícara de café com um óleo tipo o TCM, que são os triglicéridos de cadeia média, que são componentes que aumentam muito a queima de gordura. Eles são como se fossem carboidratos, mas eles não mexem na insulina.
Então, eles vão te dar Tipo óleo de coco? Tipo óleo de coco? Então, é uma fração do óleo de coco. Pode ser usado o óleo de coco também. É que o TCM ele só tem a parte concentrada que é específica para essa finalidade. O que, que ele vai fazer? Ele vai gerar uma situação no qual você vai tomar esse café junto com o TCM, e isso não vai te dar fraqueza, não vai te dar mal-estar. Por quê? Porque ele age como se fosse um carboidrato. Ele dá energia à célula e você fica bem. Você Mas pode... isso aí interfere no jejum intermitente? Quem tomar esse café quebrou o jejum intermitente ou não? Não. Olha, situações que não quebram o jejum intermitente é, por exemplo, um café com TCM. Pode ser um chá com TCM. Pode se associar à manteiga ghee, que é o famoso bulletproof, que realmente é um combustível de foguete. Você fica com clareza mental, com energia, não tem fraqueza, tem maior rendimento nos treinos e aumenta a sua taxa de queima de gorduras. É sensacional. A Isso manteiga ghee se faz tudo isso? exatamente, pode ser associado, dá um prazer maior, porque você bate os três componentes num blender, nossa, eu fico até com água na boca. É mesmo? Realmente, Manteiga ghee com café? eu tomo, por exemplo, uma xícara de café expresso, junto com 1 a 2 colheres de TCM, ou óleo de coco, depende do que eu tenho disponível. E se eu tenho manteiga ghee, também eu associo 1 colher de chá, coloco no blender e bato. Nossa, é um prazer que você não Gente, faz eu vou ideia. fazer isso, que eu tenho todos os ingredientes aqui em casa. Eu vou fazer isso. Então, é muito bom. Te dá uma saciedade e você... Só isso, né, Rondó? Só isso. Se você quer levantar, quer ir treinar, você pode fazer isso depois, você vai tomar o café. O que vai ser o café? Você vai comer ovos mexidos, pochê, cozido, com vegetais, tomates, cebola, cogumelos, por exemplo. Isso vai te dar uma alimentação, um combustível, que você começa muito bem o dia. O que nós Ótimo. temos que entender é o seguinte: quando nós vamos dormir, na noite anterior, depois de jantarmos, a nossa glicemia sobe e depois ela tende a cair. Ela vai estar no nível mais baixo na hora que nós acordamos. E aí, nesse momento, se você ingere um carboidrato, se você ingere pão, bolacha, biscoito, doce, cereais matinais, geleia, esses elementos, fruta, suco de fruta, o que acontece? Você promove uma resposta muito grande do organismo em relação à insulina. Ainda mais se você já está tendo resistência, começo de resistência à insulina, começa a ter aquela gordura visceral, começa a ter alterações de glicemia, aí a resposta é mais explosiva ainda. E isso, o que acontece? Sobe rapidamente a sua glicemia e o organismo produz insulina que joga isso para baixo. Essa ação já começa errado o dia. Você já está induzindo ganho de peso, você está induzindo compulsão alimentar e perda de saúde. Você precisa mudar esse ciclo. Se você começa o ciclo comendo a alimentação certa, tipo essa que eu estou lhe falando, você pode, por exemplo, nos ovos, você pode associar bacon, você pode associar frios, os frios que você quiser, pode ser queijo amarelo ou queijo branco, não tem problema. Com isso, você vai ter uma saciedade e você não vai ter elevação de glicemia, esses picos, que daí começa uma montanha-russa que você não acerta mais e não consegue seguir a dieta. Mas vem cá, Entende? mas quem botar... Mas aí já entra um outro assunto que a gente fica preocupado. Mas e aí a gordura e o colesterol? Tem problema? Não. Nós precisamos de gordura. O que acontece? Nesses últimos 70 anos, nós nos afastamos da gordura. Nós nos tornamos gordurofóbicos. Quanto mais nós nos afastamos das gorduras, mais nós ganhamos peso, mais aumentou doença cardiovascular, mais aumentou Alzheimer, diabetes. Ou seja, nós precisamos de gordura. Nosso organismo requer gordura. Tá? Então, nós temos que fazer uma suplementação adequada de um jeito que a gente consiga
ter esse aporte correto, e isso faz toda a diferença, né? Agora, nós temos que ir deixando de lado alguns conceitos antigos, mesmo porque a ciência mostra hoje com muita clareza a importância dessas gorduras na nossa dieta. E olha, o que nós temos que evitar hoje em termos de gordura, de óleos, isso é uma confusão na cabeça das pessoas. É mesmo, é muito confuso isso. Que tipo de óleo nós temos que ingerir? Nós temos que usar gorduras saturadas. Por quê? Porque elas não se transformam em gordura trans. Elas não são hidrogenadas, elas têm um potencial de colaborar, de ajudar a célula, ajudar a geração de energia. E, infelizmente, nessas décadas para cá, nós temos usado mais óleo hidrogenado, que são os óleos vegetais. Milho, soja, canola, esses óleos, eles geram gordura trans, eles geram um processo oxidativo importante. E isso se usa por toda a parte. Esses componentes, sim, são os grandes vilões de gerar doença cardiovascular, Alzheimer, diabetes, degeneração macular. Nós temos que mudar, porque juntando a equação, que é uma bomba, é juntar o açúcar junto com esses óleos. Aí é uma explosão, Nossa. porque esses óleos são ômega 6. Ômega 6 é altamente oxidativo. É o que eu te falei, vira gordura trans, que é proibido em alguns países, em alguns estados, especialmente americanos, mas por quê? Porque é conhecimento pela ciência que eles são altamente oxidativos, gerando um estrago imenso no organismo. Então, a gente tem que ter que, olha, azeite de oliva, por exemplo? Então, o azeite de oliva é uma opção. Até pouco tempo atrás, não se indicava usar para preparar os alimentos com azeite de oliva. Mas tem estudos recentes mostrando realmente que ele pode ser usado e que ele tem uma eficiência e uma segurança grande nesse sentido. E isso dá uma luz maior. Então, nós temos a opção óleo de oliva, nós temos a opção a banha de porco, mas não pode ser essa hidrogenada, tem que ser aquela... não pode ser essas de supermercado, que são assim, aquelas latas brancas, aquele produto assim, aquele não serve. Aquela está hidrogenada. Tem que ser a banha de porco convencional, que se compra no açougue, por exemplo. Nossa, eu estou me lembrando da casa da minha avó, que só se usava banha de porco. Na casa da minha avó, olha só. E olha, não choca? Fala, poxa, eu vou consumir banha de porco, faz bem ou não? Choca muito. A gente fica pensando que está consumindo uma coisa melhor do que antigamente e, na verdade, não está. Está consumindo algo que possa melhorar nossas artérias, não possa obstruir a artéria. Olha um e-mail que eu recebi de uma leitora minha. Ela falou assim, doutor Rondó, eu estou pesquisando há algum tempo e eu não consegui achar a resposta. O que acontece? Eu morava com meus pais e meus avós na fazenda. E naquela época nós cozinhávamos só com banha de porco. E o que acontecia? Para lavar os pratos, utensílios, era muito fácil. Nós lavávamos depois de nos alimentarmos e saía muito fácil a gordura. Agora que nós usamos esses detergentes, esses produtos altamente sofisticados para tirar a gordura dos pratos, dos talheres, do copo, etc., por que acontece isso? Porque nós passamos a usar os óleos hidrogenados que eu estou te falando. Ela me perguntou, será que são esses óleos, do mesmo jeito que grudam na panela, nos utensílios, eles estão grudando nas nossas artérias? E antes não acontecia isso? Na hora que ela me falou isso, eu falei, pronto, ela matou a charada. É exatamente isso. De uma forma assim, simples, ela fez uma colocação super assim, educativa, que eu gostei, estou comprando a ideia e estou passando para frente. Porque mostra. Por isso, todo mundo já tem essa dificuldade quando vai lavar os utensílios, quando se usa esse tipo de óleo moderno, que ele não sai. Né? É difícil usar aquele detergente várias vezes, não sai. Quer dizer que a banha de porco comprada em açougue é melhor que qualquer óleo? O ideal é banha de porco de animal a pasto. Hoje no mercado já se encontra gente que fornece produtos. Então, essa é o ideal. A banha de porco,
Você pode usar o óleo de coco, você pode usar o óleo de abacate, pode usar a própria manteiga. A manteiga ghee é uma outra opção. Qual é a vantagem da manteiga ghee? Só para explicar bem aqui, Rondó. A, a manteiga ghee, ela tem, além dessas gorduras saturadas, ela tem uma série de nutrientes que são fundamentais e tem elementos que ainda nós nem conseguimos definir nomes, ainda são umas coisas, são detalhes importantes, que são certas enzimas que estão presentes na manteiga, que têm um efeito excepcional no nosso organismo, na nossa saúde. Né? Ela tem um potencial anti-inflamatório e pela alta concentração de antioxidantes, que ela é excepcional para a saúde, especialmente para criança. Aliás, para todos, mas criança. Então, nós precisamos ingerir essas gorduras, por quê? São elas que vão fazer as crianças terem um desenvolvimento cerebral adequado, vão ter desenvolvimento neurológico adequado, e fora as artérias. Então, quando nós evitamos esses óleos bons, nós estamos comprometendo na infância já as crianças. E já começa na mãe, no período gestacional, usando os óleos errados, que está comprometendo o desenvolvimento dessas crianças. Agora, a manteiga aqui frita, ela continua com a mesma propriedade ou não? Porque tem gente que gosta de fritar Sim. ovo com manteiga ghee. Não tem problema, porque você está usando um óleo que não vira gordura trans. Então não há problema nenhum. O problema do ovo, o colesterol não é problema. O colesterol é nosso amigo, não é nosso inimigo. Agora, o grande detalhe, quer dizer, grande detalhe não, a grande foco que nós temos que ter é quando nós preparamos, por exemplo, um ovo frito. Se você, naquele calor do fogo, quebra a gema, aquela gema que está isolada, ela em contato com o ar e com o calor, ela gera gordura, ela forma um processo oxidativo. Daí, o colesterol que está no ovo, que é bom, que nós precisamos, ele fica oxidado. O colesterol, quando oxida, ele deixa de ser saudável. Então, nós precisamos, vai comer ovo frito? Não deixa quebrar a gema. Por isso que quando se come ovo mexido, você lesa mais, porque você gera mais oxidação. Você entendeu? A não ser que você esteja ingerindo também uma quantidade significativa de antioxidantes, algumas vitaminas, que possam estar, ao menos, neutralizando esse proceção. Quer dizer que o omelete também é uma coisa que já quebrou a gema. Então tem coisas que a gente nem se toca, né? Mas entenda bem, não quer dizer que você não vai um dia comer ovo mexido, omelete. Senão eu falo para você, Márcia, não respira mais porque você acha muito poluído, está dando um monte de problema. Não, mas é bom a gente saber que as pessoas têm, às vezes, eles não, ovo frito com a gordura. Quer dizer, o ovo frito pode ser uma coisa saudável, desde que com manteiga ghee, que não se mantenha a gema ali dentro daquela cápsula. Exatamente. Então, nós temos que enxergar o contexto de uma forma ampla. Não ser assim, enxergando só detalhes, senão vai ser muito difícil de conviver. Claro. Criando situações de bolha, viver isolado, com até erros alimentares de isolamento, só querer comer aquilo, também não pode. Nós também, na verdade, nós precisamos um pouco de desafio, isso faz parte da vida. Mas, na média, nós temos que puxar para o mais saudável possível, né? Ninguém vai deixar de comer alguma coisa numa situação... Claro, mas é bom ter consciência da alimentação como um instrumento de favorecer a sua saúde, né? De você poder promover um bem-estar. E o grande segredo é nós tornarmos nosso metabolismo flex. Que nem o carro, não tem o carro flex? Tem. Uhum. 2 combustíveis. Bom, nós temos que nos empenharmos para criar um metabolismo que funciona gerando energia em cima de gordura e proteína. Mas nós não podemos ficar o tempo todo nesse combustível. O ideal é você gerar essa condição e 1 a 2 vezes por semana, depois que você atinge um determinado nível, você vai comer baseado em cima de carboidrato. Vai comer uma pasta, vai comer uma pizza, vai comer carboidrato. Sabe por quê? O corpo precisa desse desafio. Na verdade, quando você está fazendo essa cetose, essa dieta cíclica, induzindo, eu digo cíclica, porque as pessoas fazem jejum intermitente,
acho que é para o mês inteiro ficar comendo só nessa forma de jejum intermitente. Não pode. Não pode, porque quando você faz só o jejum, você estimula a autofagia. Então, você vai fazendo limpeza celular. E no nosso organismo, é assim, nós temos que ter limpa, tipo, faz a limpeza e depois revitaliza. Para revitalizar, você tem que parar com esse jejum para poder ingerir a outra parte da dieta, que daí você regenera a célula, sabe? Mas Limpa, então, quanto regenera. tempo a pessoa deve fazer o jejum intermitente? Então, quando você começa, você tem que fazer uns 15 dias, 10, 15 dias, para você começar a sentir. Daí, a hora que você já está acostumado com a queima em cima de gordura, você vai pegar, por exemplo, no fim de semana, sábado, domingo, ou só no domingo, você vai comer uma dieta, você vai comer carboidrato, porque você precisa fazer isso para que seu organismo ele regenere. Senão ele só limpa, mas ele não tem o período de regeneração. E o segredo é limpeza, regeneração, limpeza, regeneração. Senão a gente não sai dessa situação. Mas a Entende? pessoa pode fazer esse jejum intermitente sempre, ô Randó? Ou não? Quer dizer, sair no fim de semana, voltar na semana, sai no fim de semana e volta na semana? Ou não? Pode fazer isso. Você pode também fazer 2, 3 dias. Esse dia você come carboidrato, mais 2, 3 dias de gordura só e proteína, depois carboidrato. Mas quando eu digo proteína e gordura, não se pode esquecer que nós precisamos ingerir quantidades importantes de vegetais, legumes, bastante folhas, vegetais escuros. Isso é muito importante, porque em todas as dietas nós precisamos de uma quantidade bem significativa de fibras, né? Agora, com isso você está dando uma condição de regeneração do corpo. Você limpa, regenera, limpa, regenera. Esse é o segredo. Aí sim você consegue mais energia, mais clareza mental, você melhora a sua sensibilidade à insulina. E olha, mesmo comendo carboidrato, porque na verdade você fica flex, você trabalha só na gordura e proteína, além dos vegetais, mas você também consegue trabalhar em cima de carboidrato e isso não vai estragar o seu metabolismo. A hora que você atinge isso, esse é o melhor dos mundos. Mesmo porque nós precisamos dessas duas condições para poder regenerar nossa mucosa gástrica, regenerar nossa flora intestinal, que chega um momento que ela pede carboidrato. Então não pode ficar só num jejum intermitente. Eu entendo que tem que ser jejum intermitente cíclico. Essa é a palavra, porque você faz, interrompe um pouquinho, faz, interrompe. Agora, a perda de peso vai vir? Vai. Com o passar do tempo, o processo vai ocorrendo e você vai ganhando domínio da situação. Eu recebo muitos pacientes com condições de perda de peso muito significativa. É algo assim impressionante e motivante, porque a gente sabe que é possível você melhorar, recuperar a condição de diabetes, sair para pré-diabetes, até acabar com essa condição, como você melhora a situação de memória, de clareza mental em indivíduos com Alzheimer, você melhora a condição física das pessoas. E esse tipo de programa, além do que, se nós estamos pensando em prevenção de envelhecimento, no envelhecimento com saúde, nós estamos estimulando célula-tronco, que são células-tronco, só para você entender, assim de uma forma simples, nós produzimos célula-tronco desde pequeno. São células que estão no nosso organismo, elas estão assim, sabe o banco de reserva do time de futebol? Pois é, tem pessoas que usam até do cordão umbilical para o bebê e guardam, né? Exatamente. Mas, então, desde o cordão umbilical até os adultos têm. O que ocorre, com o passar dos anos, nós vamos perdendo esse banco de reserva. Essas células, que são as células-tronco, elas são células que estão ali disponíveis para jogar em qualquer posição, mais ou menos isso. É como, se figurativamente, é um cheque em branco. Precisa de célula para os olhos, é onde está tendo mais inflamação, mais problema. Ela vai ser diferenciada em células para ajudar a desinflamar e reparar e revitalizar as células oftálmicas. Ou o problema é a nível cerebral, ela vai se direcionar para... O organismo faz isso. Mas é algo qual é a impressionante. relação dessa com a alimentação, com a célula-tronco e a alimentação? Quando nós fazemos a dieta do jejum intermitente com keto, junto com a cetose, induzindo cetose,
nós estamos estimulando mais formação de célula-tronco. Isso é interessante, porque com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa capacidade de gerar célula-tronco. Paralelo a isso, nós vamos também estimulando os telômeros. Telômeros são estruturas que estão nas extremidades dos DNA e eles determinam a sua longevidade. Com estresse, alimentação errada, esses telômeros vão se destruindo por oxidação, etc. E conforme diminui o telômero, essas pontas, isso diminui a expectativa de vida. Quando nós fazemos jejum intermitente com cetose, com keto, nós estimulamos uma enzima chamada telomerase. Isso foi o motivo de prêmio Nobel em 2016, a descoberta disso. E realmente é sensacional, porque você também aumenta essa enzima que ajuda a regeneração tecidual. O que tem que ficar muito claro são nas pessoas que fazem a dieta, o jejum intermitente, é que é necessário, junto, uma dieta sem carboidratos. Porque às vezes eu me deparo com pessoas que vêm me procurar, falam, não, eu fiz dieta keto, eu fiz jejum intermitente e não funciona. Mas não funciona porque a hora que você investiga, muitas pessoas querem fazer esse jejum, ou qualquer outro jejum, ficam bastante tempo sem comer, em outras situações, e depois come carboidrato, come doce, come uma série de alimentos que não era para comer. Aí estraga o que ganhou, né? Aí não funciona. Não funciona se fizer uma dieta, essa dieta moderna, com muito carboidrato. Você entendeu? Isso não dá certo. Isso vai ser exceção, como eu falei. É importante... Agora, Rondó, só porque daqui a pouco o nosso tempo está acabando, eu estou com pena, porque tem muito assunto. E eu queria falar sobre a importância do colágeno, porque a gente falou aqui pele com viço, envelhecer bem. E você sabe que nós, mulheres, ficamos muito preocupadas com a questão toda da pele, né? Que a pele é muito importante. Então, qual é a relação da gente... Como é que a gente pode ingerir o colágeno que realmente faça efeito para proteger a pele? Bom, nós temos dois jeitos. Um deles é através da dieta. Essa dieta keto vai se ingerir o quê? Proteínas. E essas proteínas, elas têm uma concentração de componentes que induzem a formação de colágeno. O que mais induz a formação de colágeno? Carne vermelha, o frango, o peixe, os ovos. Tá? Uma estratégia muito interessante é o uso de brodo, que é aquele preparo com brodo de ossos, que você tem que... É possível preparar em casa, tem que deixar de um dia para o outro em fogo baixo, ossos de animais, vão soltando substâncias que tem dentro da matriz óssea, e isso vai gerando componentes importantes, que são os componentes do colágeno. Na verdade, o colágeno é uma composição de pelo menos uns 20 aminoácidos que tem um efeito de promover regeneração tecidual, e ele é como se fosse um estruturador de todas as células do corpo. Então, é uma cola que permite que a pele não fique flácida, não despeite o rosto, e com esses alimentos nós conseguimos. Agora, quando você usa a carne vermelha, você vai conseguir o quê? O brodo de animais, de gado, de bovinos, você vai conseguir o colágeno 1 e 3, que são os melhores para a pele, para rejuvenescimento e para fazer músculo. O frango vai ter mais o colágeno 2, que é mais para ligamentos, tendões, articulações. E vai por aí afora. Todos, na verdade, eles têm componentes, mas em termos de real, esses são nessa forma, são os que mais influenciam. Na verdade, nós temos 16 tipos de colágeno. Há produtos, como aquele que nós estávamos conversando. Pois é, eu estava falando assim, porque tem gente que vai dizer, não vou fazer esse brodo de jeito nenhum. Mas tem os colágenos que você pode comprar, né? Sim, o problema é você achar um colágeno que seja realmente eficiente. Porque é aquilo que eu te falei, o colágeno pode absorver 9% ou 90%. Um colágeno hidrolisado já é uma garantia de uma maior absorção, porque estão quebrados em micropartículas que permite uma assimilação. Aquele pó. Aquele pó. E esses pós, os de boa qualidade, se você olhar no rótulo,
ele tem uma série de componentes que justificam. Ele tem os 16 tipos de colágeno. Então, ela tem uma somatória. Claro que, por exemplo, aquele que nós estamos falando é de gado, é de bovino. Se você olhar o rótulo dele, ele tem todos, mas as altíssimas concentrações, que são o 1 e o 3, é por causa desse produto. E, lógico, se possível, produtos de animais criados a pasto. Aí também eu me refiro ao frango, o frango criado solto, que também vai ter uma condição melhor, você está entendendo? O peixe de águas profundas, são substâncias que vão trazer ovos de galinhas também criados soltos, isso aí vai trazer mais nutrientes. Então, isso dá uma praticidade para o mundo moderno. Nós estamos usando esse colágeno, tipo pós-treino, né, que eu acho que ele dá um efeito bem interessante. Usar umas 2 vezes por dia, ele responde muito bem, recuperando a arquitetura da pele, recuperando o tônus, ele ajuda no processo de emagrecimento, ele melhora a ecologia intestinal, ele alivia celulite e, como fala, estrias, ele melhora a saúde cardiovascular, ele melhora a saúde mental, melhora a pele, cabelo, ou seja, é muita coisa positiva. E isso pode muito bem ser usado num programa de dieta de jejum intermitente, dieta keto, porque são componentes que nós precisamos e nós não estamos recebendo mais na alimentação. Você entendeu? A E isso faz alimentação muita... industrializada realmente faz muito mal à saúde, né? E as pessoas às vezes não têm aonde comprar certos produtos. Por isso que eu, por exemplo, adoro tudo que é orgânico. Eu sempre procuro entrar e comprar pelos orgânicos, mas nem sempre você encontra tudo, né, Rondó? E tem que ter uma origem séria, uma coisa segura. Eu tive um funcionário, logo quando começou isso, na década de 90, e ele era muito esperto, ele ouvia os comentários e tal, e ele sabe o que ele fazia? Ele comprava no mercado tal, as frutas, coisas e dizia que era do sítio dele. E um dia eu descobri que ele vendia para os meus pacientes. Acho que ele compensava com as pessoas e vendia. Até que um determinado dia, ele vendeu umas bananas e estava com o rótulo do supermercado. Aí o paciente... Foi daí que eu descobri que ele estava fazendo um business paralelo. E aí acabou aquilo, tive que dispensá-lo, porque não tinha condições, você imagina. E essa era a preocupação da época. Claro que hoje há um selo de seriedade disso, tudo. Então, E é uma orgânico, garantia, mas... para aquele selinho verde orgânico. Exatamente. Nós temos que procurar produtos assim, que tem uma garantia, né? Tem isso faz toda a diferença. Realmente, se você está ingerindo produtos orgânicos, você está diminuindo a ingesta de glifosatos, de pesticidas, de produtos químicos, que são altamente agressivos para o nosso organismo, diminuindo a expectativa de vida. E, além do que, muitos deles agem como obesogênicos. O que são isso? São moléculas que não são naturais, não existiam, e nós estamos tendo contato com essas substâncias e elas promovem alteração nos nossos hormônios e fazem com que as pessoas engordem. E isso é um fator que até pouco tempo atrás não se entrava no mérito dessa questão de produtos que nós estamos tendo contato, que são, por exemplo, esses obesogênicos que estão nos glifosatos, nos produtos que estão nos alimentos não orgânicos, os produtos de higiene pessoal, o shampoo, o desodorante, tudo que se usa, a pasta de dente, o produto que se usa na limpeza da casa, tudo pode ter componentes não naturais que são obesogênicos, que somados podem comprometer a sua saúde e você fazendo às vezes um esforço para emagrecer, você não consegue, porque esse é o fator que fica inibindo esse processo. Quer dizer que até shampoo e produto de limpeza de casa pode inibir o processo de emagrecimento? Pode. Você imagina, o shampoo, o desodorante, o cosmético, o protetor solar,
o condicionador de cabelo, o produto que você passa de limpeza de casa, o amaciante de roupa, aqueles anti-chamas que se passa, anti-manchas que se passa nos tecidos das casas. Gente, mas é Ou muito seja, complicado, hein, Rondá? Como é que a gente vai poder, vamos dizer, é, driblar tudo isso, né? isso é assustador. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, eu só vejo um jeito. Nós temos que estar sempre procurando programas de desintoxicação, tá? Senão, o processo não funciona. E isso vale também quando se está usando o colágeno. Porque não adianta você ingerir o colágeno se você não tiver um aporte nutricional adequado de outros componentes, vitaminas, não tiver com o organismo desintoxicado, não tiver bons hábitos, você não tem o aproveitamento do colágeno. Então, a pessoa, às vezes, tem hábitos totalmente errados, uma desnutrição importante, porque come muito mal pelo tipo de alimentação, e vai lá usar o colágeno, achando que o colágeno vai resolver a vida dela. Não resolve. Não É resolve. fundamental. Nós precisamos desintoxicar. O mundo de hoje pede programas de desintoxicação, que pode ser com esses detox, pode ser tem várias estratégias, né? Com fitoterápicos. Isso ajuda muito e você vai limpando, volta naquela história, limpa, regenera, isso faz parte. É que nem o osso. O osso, naturalmente, ele é destruído, regenerado. Com o envelhecimento, destrói mais do que regenera. Por isso que vai induzindo osteoporose. Você entendeu? Nós vamos perdendo a capacidade equilibrada de destruir e regenerar. E isso é em tudo. Então, nós temos que estar limpando e estimulando o processo de regeneração com uma dieta correta, com os bons hábitos. Isso faz toda a diferença. Entendeu? Bom, eu já estou convencida dessa dieta intermitente. Vou tomar esse café com manteiga ghee e óleo de coco. Depois eu te conto como é que eu estou passando, porque eu acho que isso é um processo, né? A gente tem que começar a entender, né? E fazendo com a melhor maneira possível e ver como é que o nosso organismo reage, né, Rondon? Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais ouvir as pessoas falando, como você, e selecionando o que a gente pode usar. Porque é interessante, eu estava até vendo a sua mídia social, eu estava vendo você falar também da limpeza dos alimentos com vinagre. E outro dia eu estava limpando aqui, lavando umas alfaces, eu me lembrei, não, eu vou botar vinagre com água que vai ser muito melhor que qualquer daqueles produtinhos que você compra no supermercado, Com ou nos certeza. lugares É. para limpar a coisa. Não, vinagre. Eu pensei logo no vinagre, que é uma das coisas que você fala muito também, né? Não, o vinagre é fundamental. É outro elemento que também no jejum intermitente, na cetose, ele não compromete, ele só ajuda. Porque ele faz quando nós fazemos aquela dieta muito rica em carboidrato, nós ingerimos muito sódio. E fica faltando o potássio. A relação sódio-potássio da célula fica desequilibrada. Isso faz com que as pessoas ganhem peso, com que elas inchem, com que elas tenham aumento de pressão arterial. A hora que você recupera a relação potássio-sódio, a pessoa desincha, a pessoa emagrece, a pressão abaixa e ela ganha energia. É impressionante. Então, é uma mudança radical. Então, é fundamental no mundo moderno nós estarmos ingerindo o vinagre. Isso eu prego de rotina para as pessoas, pelo menos 3 vezes por dia, 1, 2 colheres de sopa diluído num copo d'água antes das refeições. Mesmo porque, com isso, você estimula seu processo digestivo, você estimula a acidez gástrica que nós precisamos ter para digerir os alimentos. E você aproveita mais a assimilação, que é o que nós precisamos para ter saúde. Agora, tem gente que usa água com limão. É a mesma coisa ou são coisas diferentes para o efeito no organismo? Não, os dois, em termos de acidez, os dois fazem o mesmo efeito. Só que o que nós temos que entender é o seguinte, o vinagre tem uns componentes a mais. Eu, particularmente, associo os dois. O limão junto com o vinagre. E para algumas pessoas, eu não consigo tomar. O que eu tenho orientado é usar um adoçante alternativo, que seria a estévia.
não adoçante artificial, porque a estévia não é adoçante artificial. Estévia é uma opção do açúcar que realmente não mexe na insulina e ajuda demais. Porém, precisa ser a estévia pura, porque a maioria que nós encontramos no mercado, você vê todo o marketing em cima do produto, e a hora que você olha no rótulo, é tipo 98% um produto X e 2% de estévia. Então, isso aí não vai trazer o efeito que nós queremos. Vai mexer na insulina, que também não deixa emagrecer, entende? Isso é Entendi. importante, a gente estar atento com isso. Então, quer dizer, em vez de qualquer tipo de adoçante, tentar estévia natural. Estévia natural, que seja estévia pura. Isso hoje se encontra no mercado. É questão de procurar. Ou, eventualmente, você vai achar no mercado outros produtos interessantes, mas o problema é que quando você pega esses que estão com esses rótulos bonitos, a maioria você vai ver assim, associado com outros componentes que não vão trazer os benefícios completos que nós precisamos. Pode até ajudar em parte, mas não vai trazer o benefício que nós precisamos, entendeu? Entendi. Olha só, Rondó, nós estamos acabando aqui o nosso tempo. Quero te agradecer. Você deu assim, várias instruções aqui para a saúde, né? Eu acho que as pessoas aqui tiveram assim bastante conhecimentos para tentar fazer essa dieta intermitente e poder melhorar a sua saúde, que é o que a gente quis promover aqui. E com isso tudo melhora a pele, né, meu Rondó? Vai melhorar também a pele. As pessoas vão ficar mais saudáveis, com mais energia. Enfim, eu acho que é uma live que a gente pode aproveitar muito no nosso dia a dia para a mudança da alimentação, que vai promover um bem-estar maior. Então, obrigada, foi ótimo. Obrigado, mas é muita coisa para falar e a gente quer passar o máximo que for possível, mas é muito pouco tempo. Na verdade, esse é um lado do processo. Tem muitos outros fatores que, somados, vão atingir o objetivo que é melhorar a pele, aumentar a vitalidade e um envelhecimento com muita saúde. Esse é o objetivo. É isso. Espero que eu tenha passado informação, tenha ajudado bastante gente a refletir, a mudar seus conceitos. Com certeza, Rondó. Olha, um grande abraço para você e muito obrigada. E um bom fim de semana para Obrigado. todo mundo, né? Ó, fazendo dieta É isso. intermitente, hein? É isso aí. É isso É isso aí. aí. Bom fim de semana a todos. Fiquem Bom bem. fim de... É isso mesmo. É Gente, isso aí. obrigada.